Sejam bem-vindos a mais um episódio do Foguete Cast. Eu sou Túlio Menezes e eu tô aqui com a Jéssica Fernandes e hoje a gente vai receber um especialista, né, Jéssica? Isso mesmo, hoje nós estamos aqui com o Dr. Bruno Sena, um dos grandes nomes da harmonização facial. O Bruno que tem uma trajetória inspiradora, desde os seus primeiros passos como dentista até se tornar uma referência em atendimento de alto padrão. Além de ser professor universitário por 12 anos, Bruno também é colunista da televisão e um dos integrantes do grupo Elite de Harmonização Facial, que apresentará o seu trabalho científico, gente, em Nova York no final deste ano. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Sena! Olá! Obrigado, galera. Obrigado a Jéssica, ao Túlio, a toda a equipe que está aqui acompanhando pelo convite. E é sempre bom, eu falo que falar da gente é muito bom, né? A gente olhar para trás, o que passou, aprender com os erros. Eu falo que isso é muito bom, né? Com certeza. Não só com os acertos. Ô Bruno, pra gente é um prazer imenso ter você aqui, né? Uma das referências que a gente tem aqui na nossa cidade. E eu queria saber um pouquinho mais sobre como que surgiu essa paixão, né? Eu conhecendo um pouquinho a sua história, eu sei que não foi do nada, não foi sorte. Você tem uma trajetória aí e é verdade que você ministrou aulas, né? No seu ensino médio para poder te auxiliar nos estudos. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, o meu início foi no início do ensino médio. Eu sou filho de um casal daqui de Painhos, na verdade, minha família. Casaram e vieram para Formiga. Minha mãe professora no Colégio Santa Terezinha. E por eu ter bolsas, ela era professora, hoje é já aposentada. Então eu estudei a vida toda numa escola que deu um embasamento muito bom, mas através de bolsas, porque eu não tinha condições, minha família não tinha condições de arcar com os estudos. E como sempre quis ser dentista, sempre fui apaixonado pela odontologia, sabia que tinha que ser numa universidade federal, porque é um curso relativamente caro, tanto na manutenção, né, nas mensalidades, quanto nos materiais a se comprar. Então, a odontologia hoje é muito caro e não tem Formiga, você tem que morar fora, tem custos. E você sempre teve essa certeza que era odontologia? Sim. Sim. Algumas vezes fiz vestibular para outros cursos, mas sempre quis aquele sonho, porque a odontologia era a primeira coisa, mas sempre tem aquele sonho, se não der odontologia, faça outro curso. Mas aí no ensino médio eu aproveitei, porque eu estudava de manhã e na parte da tarde eu dava aulas particulares. Porque aí eu peguei o gancho, eu tinha minha renda para me curtir a vida, que era adolescente, né? Sim. As despesas, né, básicas de um adolescente, e ao mesmo tempo que eu estava recebendo financeiramente para isso, eu estava estudando. Empreendedor nato, né, Túlio? Então, quando você associa tanto o estudo com a parte financeira, foi o que me salvou. Então, eu dei aula no primeiro, no segundo e no terceiro ano, na parte da tarde, e à noite ainda estudava para fazer as provas nos outros dias. E aí consegui entrar numa universidade federal sem cursinho, então passei direto, graças a Deus. Estudei em Alfenas, hoje é a Universidade Federal de Alfenas. Na minha época, ainda era EFOA, antigo nome, né? Escola Federal de Odontologia de Alfenas. Mas, assim, foi uma vida... Eu falo que a gente olha para trás e tem muito orgulho, né? Hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou dentista, porque era um sonho. Então, hoje, eu falo hoje, mesmo 20 anos de formado, eu continuo vivendo um sonho que eu pedi antes. Sim. Então, Com certeza. A gratidão é muito bom, você olhar para trás. E quando você olha para trás, assim, Bruno, a gente vê essa grande evolução, né? Tanto da odontologia, de um modo geral, porque hoje a gente vê que ser dentista não é só cuidar literalmente dos dentes, né? A minha mãe, eu não sei se vocês sabem, né? Para os telespectadores, ela é THD. Então, acaba que eu sempre tive contato muito grande. O meu padrinho de batismo é um dentista super renomado. Então, o que acontece? Eu queria saber de você o seguinte. Quando você olha para trás, que você vê toda essa evolução, tanto da odontologia, quanto do Bruno mesmo, né? Vamos falar assim, o Bruno lá do passado, aquele Bruno que tinha um sonho de ser dentista. O que você traz pra gente, assim, de insights, o tanto que essa mentalidade, você vê que desde novo você já tinha uma mente além dos adolescentes, você já tinha uma mente empreendedora, né, como você contou aqui pra gente agora. E o que você acha, assim, que foi mais acertado, que você daria de dicas realmente, que você olha pra trás e fala assim, olha, Jéssica, esses aqui foram os principais pontos de pilares na minha trajetória que me fez chegar até aqui? O meu curso de odontologia, quando eu formei em 2003, ele era muito tecnicista. O que é tecnicista? A faculdade, ela te aprende a ser um bom... trabalhar com as mãos. A gente trabalha com as mãos. Né? Então, só que na parte bucal, ele era voltado muito para a parte bucal. Depois de 2010, começou-se os estudos, porque a odontologia, a gente estuda 5 anos, cabeça e pescoço.
Então, é claro, eu sou um profissional de saúde, eu posso ajudar na saúde geral do meu paciente, mas o meu diagnóstico é cabeça e pescoço, que a gente trabalha. Então, a partir de 2010, a odontologia mudou muito os estudos. Então, a parte de anatomia, a parte de cirurgia, a parte de cabeça e pescoço, enquanto a medicina ela estuda 6 anos o corpo todo, a odontologia estuda 5 anos somente de graduação. Só cabeça e pescoço. Então, a gente fala que você é especialista em cabeça e pescoço, por quê? Porque você só estuda isso. Sim. Né? Onde é o diagnóstico, onde é a área de atuação. A odontologia, depois de 2010, ela estudou muito, através de artigos científicos. O Conselho Federal de Odontologia foi trazendo cursos de pós-graduação. Então, depois que você faz 5 anos de graduação, você tem que fazer os cursos de especializações. Então, de 3 anos cada uma, 2 anos cada uma. Então, eu concluí a minha terceira, estou no meu mestrado. Então, assim, se você olhar só estudando em banco de faculdade, foram 5 anos. Depois, mais 3 de especialização de 3 anos cada uma. Então, tem mais 9 anos. Então, dos meus 20 anos de profissão, eu estou 9 com 5, 14, que eu estou num banco de universidade. E não para. E não para, porque a cada momento surge uma Anvisa, proíbe um determinado medicamento que eu não posso utilizar, porque não está liberado no Brasil. Então, você sempre tem que estar atualizando. Às vezes, você passa uma prescrição para um paciente de um medicamento que você está acostumado, um pré-cirúrgico, por exemplo, e ele já foi abolido do mercado. Aí você passa para um paciente uma receita que ele chega na farmácia, a farmacêutico fala assim, não, esse medicamento é proibido no Brasil. Aí você perde a confiança do paciente. Né? Então, a confiança, a conexão, além de você, claro, ser um bom tecnicista, igual você comentou na sua família, a gente é formado para ser bom na mão. Sim. Só que eu tenho colegas de trabalho que formaram comigo em 2003, que são excelentes cirurgiões. Excelente, tem a mão perfeita para cirurgia. Só que não sabe se conectar. A gente não aprende a vender. A gente não aprende... O lado humano mesmo, né? A da conexão. coisa. Eu sempre brinco dessa questão da conexão. Então, assim, foi o boom que caiu na minha cabeça depois de 2010, que além de você ser bom na técnica, você tem que ser bom no atendimento. Pessoas. Exato, Né? Bruno. E principalmente falando nessa questão de conexão, né? Hoje eu estou à frente a uma agência de publicidade, faço gestão para mais de 20 empresas aqui na cidade. Só que uma coisa que eu sempre priorizei nos meus atendimentos foi não vender um serviço, mas vender uma experiência, né? Porque eu procuro criar um ambiente seguro para os meus clientes, eu procuro deixar eles à vontade e trazer não só aquele serviço, mas um sonho, ser um incentivador e trazer essa vertente social comigo. E eu acredito que hoje, dentro da sua profissão, você consegue fazer isso muito bem, porque você não trabalha ali com serviço, você trabalha com autoestima de pessoas, você trabalha com diversas vertentes, né? Com certeza. E a gente percebe que nesse segmento hoje, não só no ramo dos dentistas, né? Mas muitas pessoas não estão priorizando nem a qualidade no atendimento. E você vem com esse diferencial dentro dos seus atendimentos, né? Com certeza. Eu trabalhei 6 anos na prefeitura. A primeira especialização minha foi em saúde pública. Então, passei no concurso da Prefeitura Municipal de Formiga. Trabalhei no posto do Rosário durante 6 anos. E depois dali, eu comecei a trabalhar em consultórios de dentistas, amigos meus, em parceria, porque eu não tinha condição financeira de montar um consultório, que eu falo que é um elefante, né? Muito caro, os instrumentais. Então, eu vim da base. E lá na prefeitura eu percebi isso. Que lá, como eu era um servidor público, eu lidava muito com as pessoas. Sim. Eu percebi que eu ia muito mais da boca. Às vezes eu tinha pacientes que chegavam perto de mim e falavam assim, Bruno, hoje eu vim aqui para conversar com você sobre isso, 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 isso. E eu me descobrir como um bom ouvidor. Eu sou bom para ouvidoria. Você tem uma escutativa, né? Porque eu percebi que isso gera uma conexão muito grande. Hoje, a demanda atual, muita pessoal, com a vida que a gente leva, muita depressão, a saúde mental muito alterada, às vezes eles procuram um profissional para ouvir. Exato. Sim. Então, eu tenho muitos pacientes hoje atuais que eu brinco muito com a minha equipe, que eu gasto mais tempo no meu escritório conversando com o paciente do que no atendimento. Por quê? Porque no atendimento, o paciente ou está de boca aberta, ou está sendo anestesiado no rosto e não está conversando comigo. Sim. Mas na mesa não. É na mesa que eu consigo mostrar o meu trabalho, consigo mostrar a minha pessoa, porque o paciente não conecta com a empresa. Ele conecta com a pessoa. Isso. Então, E lá no Foguete Digital a gente fala muito isso, né? Inclusive, gente, doutor Bruno Sena, que foi ouro com a harmonização facial aqui na cidade de Formiga. Uma salva de palmas! Parece. Foguete Digital.
E assim, um dos pontos, né, essa palavra que você usa, Bruno, é uma palavra que a gente usa muito lá no Foguete Digital, que é a conexão. Por quê? Quando você consegue se conectar às outras pessoas, eu falo que as pessoas se conectam a pessoas, elas se conectam a CNPJ. A pessoa ela não vai se conectar à sua empresa, não vai achando que só se conecta à sua marca. Se você é o rosto da sua marca, se você consegue trazer realmente a pessoa para entender quem é a pessoa que está por trás daquela marca, qual é o sonho, né, Bruno? A gente consegue trazer isso e a gente vê que o Dr. Bruno Senna é especialista nisso nos atendimentos dele, né? Você traz essa humanização de uma forma muito clara, muito leve. A gente vê até nos seus stories quando ele grava, né? Os forma stories descontraída, né? Descontraído. Então, assim, isso também é um exemplo, não só para os dentistas, para os harmonizadores faciais, mas para qualquer ramo de atividade que você trabalha, estar sempre se conectando ao seu cliente e ao seu público. Lembrar sempre que você está falando com uma outra pessoa do outro lado, né, Bruno? Com certeza. Então, eu sempre brincava que eu sou um simples dentista. Então, eu faço questão de chegar em qualquer local, um dos meus trabalhos, além da clínica, claro, essa parte de fazer cursos de oratória, fazer cursos de comunicação, de gestão odontológica, coisas que a gente não aprende em faculdade. Você chegou a fazer até fora do país Sim, também. Sim, eu saí do país para aprender, porque depois que eu aprendi a vender o meu, não é produto, é o serviço, né? Sim. É outra coisa, porque você tem que criar uma conexão antes de mostrar o valor, você não mostra preço. Então você mostra valor. Hoje eu atendo uma quantidade de pacientes muito menor do que eu já atendi desses 20 anos. Já trabalhei em clínicas na cidade grandes, já fui sócio proprietário de uma clínica grande em relação a isso, mas eu trabalhava de 7 às 7 da noite, com uma hora de almoço. Então, não era isso que eu queria. Eu falei, gente, eu com 20 anos de formado, eu trabalhando 11 horas por dia. Então, por quê? Porque eu não sabia valorizar o meu trabalho. Eu não sabia valorizar a minha marca, eu não sabia valorizar a minha trajetória. Porque você fala assim, Bruno, foi fácil? Não, ainda não está sendo fácil, né? Sim. Mas eu consegui colocar para fora, aí as pessoas, os meus pacientes percebem isso no meu estilo de vida. Sim. Hoje eu consigo trabalhar menos, ganhar muito mais e fazer o que eu gosto. Eu ter tempo para levar meu menino à escola. Então, eu tenho... Você tem uma qualidade de vida, isso, né? Você tem uma isso qualidade. para mim, eu falei assim, gente, levar ele na escola, no meu horário de almoço, ter 2 horas de almoço, depois de 20 anos de formado, é um presente que eu me dou. Por quê? Porque eu estou gerando memórias na minha cabeça com meu filho, porque meu filho vai crescer, a gente cria filho pro mundo, né? Isso. E eu vou ter memórias boas. Então, isso hoje a odontologia me fornece. Mas eu só consegui isso através de organização, de um atendimento específico. Então, muita gente fala assim, a recepção só tem 2 cadeiras. Muita gente fala assim, Bruno, mas você tem 2 cadeiras na sua recepção. Eu falo assim, correto. Lá é recepção, não é sala de espera. A partir do momento que eu respeito uma pontualidade do paciente, eu estou valorizando a minha marca. Então, são 2 cadeiras. Todo mundo chega lá, são 2 cadeiras. Por quê? Porque eu estou te esperando. A minha equipe está te esperando no horário correto. Eu, para me atender, ter 5 pessoas me esperando na sala de espera, que não é sala de espera, aí eu assusto. Por quê? Porque eu tenho que correr para atender mais gente. Eu, pelo contrário, o atendimento é o contrário. Hoje eu tenho vagas na minha agenda para quê? Para conexão. Eu Com vou certeza. mostrar, você uma avaliação inicial comigo. E isso é um grande diferencial. Ela né? é 40 minutos, 40, 50 minutos. Por quê? Porque eu vou ver tanto a parte da sua saúde, se você está disposto ou não a fazer um procedimento estético, porque a gente só consegue estética depois que você tem saúde. Sim. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, têm hipertensão descontrolada. Minha pressão alta, eu não tomo remédio. Então, você não vai fazer tratamento estético. Porque para você ter uma estética bem feita, eu preciso do seu organismo reagindo de forma perfeita. E para isso, você tem que ter uma saúde boa. E também os limites da atuação. Então, por exemplo, assim, Bruno, eu tô com minha pressão descontrolada. Aí vem fazer o tratamento comigo. Eu falo assim, não, vai procurar um médico. Quem trata a pressão alta é médico. Sim. Eu vou fazer a parte estética, mas eu preciso do resultado da sua saúde, que é o médico que vai cuidar. Com certeza. Entendeu? Então, você sabe o limite da atuação, onde você pode ir, onde você não pode ir, onde você tem treinamento. Eu falo que a própria prefeitura, na época que eu trabalhei, eu agradeço muito, porque você consegue o treinamento. Você atender o público Na prática mesmo, né? é outra coisa. O público do consultório particular é um público diferente do serviço público. Sim. Só que o serviço público traz muito lado humano. Eu tenho esse lado humano em mim, né? Sou muito ligado à fé, né? Então eu falo que a fé para mim foi um dos pilares, sempre foi muito grande, porque eles trazem coisas que a gente não consegue imaginar. Sim. Sim. E eu acho que você traz, acima de tudo, além do financeiro, né, a vertente social. Porque hoje, se a gente faz as coisas sem um propósito, fica aquele sentimento de vazio, né?
E você está falando aí sobre a questão da pontualidade, sobre alguns fatores. E hoje, se você pudesse dar 3 dicas assim para o pessoal na quesito de fidelização de clientes. Hoje você é muito sólido com a sua cartela, mas você proporciona a eles um atendimento de qualidade. Sim. Então, hoje, se você pudesse estabelecer três pontos cruciais nessa fidelização de clientes, o que você falaria? O primeiro, tratamento de equipe. Hoje eu tenho uma equipe com 5 profissionais. Eu falo, Bruno, mas você tem 5 profissionais? Sim, 5 profissionais que me ajudam. São 3 presenciais e 2 online. Porque o marketing digital, além da agência digital, claro, o marketing digital é impossível você não trabalhar hoje em dia sem ele. Entendeu? Ele traz um público muito mais quente, muito mais fidedigno. É um público específico. A gente tem que ter sempre um público de venda. É claro que eu atendo no meu consultório todas as classes sociais. Eu atendo de A até E. Mas a gente tem que priorizar o seu público-alvo, que é aquele público que já te conhece, que já te acompanha. Né? Então, primeiro, um treinamento bom de equipe. Saber delegar funções. Antigamente, queimou a luz. Não que eu não possa trocar a luz no meu consultório, claro que não. Mas o tempo que eu estaria trocando a luz, eu estaria convertendo mais em vendas. Sim. Eu estaria usando o meu dom, que é aquilo que eu sei fazer, que eu estudei para isso, que eu corri atrás através de cursos, para me fazer aumentar o meu faturamento. Então, você delegar funções é muito bom. Você treinar. E eu gosto de uma equipe, muita gente brinca, fala assim, posso deixar currículo lá na empresa trabalhar com você? Claro. Mas eu gosto de uma pessoa sem experiência. Por quê? Você vai moldá-la. Isso, do meu jeito. Meu jeito. Principalmente auxiliares. Então, auxiliares a ASB, né? Auxiliar de saúde bucal, que vai me auxiliar durante uma cirurgia. Às vezes ela já trabalhou com um dentista, ela já vem de um propósito. O outro dentista gostava assim, assim, assado. Então, para me auxiliar numa cirurgia, eu gosto de treinar a funcionária, tanto é que eu fiquei com uma 12 anos, depois ela ganhou menino, enfim, mas assim, eu gosto de treinar justamente por isso, porque é o meu jeito de trabalhar. E o paciente percebe isso. É diferente. A individualidade, isso, entendeu? Então, o primeiro pilar que seria essa equipe bem treinada, para eu posso viajar que meu consultório está funcionando. É claro que não tem atendimento, minhas secretárias não vão fazer o atendimento, mas meu consultório está aberto, o rodízio de férias para nunca fechar. Então, muita gente fala assim, o dentista entrou de férias, fecha o consultório. Imagina, minha equipe está trabalhando, tanto a equipe online, equipe presencial, tratando os pacientes bem, vendo essa questão da urgência. Né? Então, primeiro seria um bom treinamento e delegar funções para a equipe. Eu acho que isso me ajudou demais. O segundo, um protocolo de vendas. Gente, hoje meu paciente chega no consultório e tem um protocolo. Etapa 1, receber na porta do elevador a recepcionista maquiada, então a fazer um curso de automaquiagem. Eu pago o curso de automaquiagem para ela. Ela chega 15 minutos antes do horário. Para quê? Para se automaquiar. Por quê? Porque ela é a cara da empresa. Sim. Então ela está em horário de serviço, ela chega 15 minutos dela, ela faz a sua automaquiagem, coloca um uniforme social, usa um blazer, usa como é que chama aqueles negócios assim, um cachecol, aqueles mais formal. Ou seja, o paciente saiu do elevador e já deu de cara com ela. Então, uma clínica, um espaço acolhedor. Hoje a gente trabalha num prédio de alto padrão aqui em Formiga. Então, que é ligado para a área de saúde, isso é bom. Então, todo o prédio é ligado para a área de saúde, né? Os profissionais que trabalham lá. Então, isso foi procurado as metas, né? A dedo, né? Para me procurar construir uma clínica de alto padrão. Então, assim, esse protocolo de vendas, o treinamento... Então, por exemplo, eu falo que eu tive um professor muito bom e ele me deu uma dica que, gente, não acredita. Isso em qualquer local. A gente tem um sistema, um programa odontológico, né? Que a gente cadastra as informações do paciente, como todo mundo tem, uma loja também tem. Então, às vezes, a Jéssica marcou um horário comigo, na sexta-feira, a secretária, um dia antes, né? Vai entrar em contato com ela. Ô, Jéssica, tudo bem? Você tem consulta com o Bruno amanhã às 10 horas, podemos confirmar? A Jéssica fala assim, nossa, não, minha filha tá doente, vou remarcar a consulta. Beleza, vamos remarcar daqui a 15 dias? Beleza. Aí a própria recepcionista, o pessoal que tá lá fora, já escreve na ficha da Jéssica. Ó, ela faltou dia 9 porque a filha estava doente. Beleza. Quando eu atender a Jéssica daqui a 15 dias, ela entrou no meu escritório, o próprio sistema tá me informando que ela faltou dia 9 porque a filha estava doente. Que legal. Jéssica, sua filha melhorou? Fiquei preocupado. É diferente, você se conecta. Lembrou, que bom. Pois é, mas foi um período tão difícil na minha vida, minha filha ficou doente, entendeu? Ou seja, conectei, criei uma conexão com ela. Às vezes ela nunca se conheceu. Eu falei, gente, ele lembrou que minha filha estava doente semana passada. Então, eu passei por um momento. Né? Aí eu já sei que a filha dela, que ela tem uma filha, eu também tenho. Nossa, eu também passo, Jéssica, por isso. Menino de 4 anos é difícil, né? Às vezes a gente chega aqui atrasado, o menino tá passando mal. Ou seja, eu conectei com ela. É a dor dela, que estava uma semana atrás a filha doente, eu já passei. Eu consigo transformar a dor dela, que hoje a filha já está curada, graças a Deus, está tudo bem, está tudo ótimo. Não, então beleza.
Entendeu? Então a gente trocou uma conexão. Sim. Então a gente não falou de valores, a gente não falou de preço. Sim. A partir do momento que eu falar um pacote, um protocolo de rejuvenescimento para ela, ela pode até assustar com o valor, mas ela fala assim, gente, mas ele foi o lado humano. Eu nunca fui num profissional que tocou no meu lado humano. E, na verdade, foi o sistema e a minha equipe que me passou essa informação. Sem essa informação, eu não tinha essa conexão com ela. E hoje eu falo muito isso também, né, Bruno? Essa questão de ter sistema, de ter informações, é um ponto que... o foguete digital, por exemplo, ele é uma informação de como as pessoas enxergam a empresa, o empreendedor. Então, assim, você ter informações e saber o que fazer com essas informações é o primordial, é o primeiro passo para que você consiga chegar nesse sucesso real, de verdade. Porque não adianta você ter um sistema, a secretária ir lá e colocar todas as informações e na hora que chegar ele nem olhar, né? Então, assim, gente, informações, você tá com informação na mão, usa as informações a seu favor. Muitas das vezes, Bruno, eu como profissional de marketing, o Túlio também, principalmente quando eu tava na faculdade, a gente escutava muito assim, ó, marketing para enganar o povo, marketing você cria estratégia, às vezes a pessoa olha, soa muito tipo assim, mas por que o Bruno vai comentar da filha da pessoa, sendo para a pessoa achar que ele sabia? Não. É realmente uma preocupação. E o marketing hoje, ele atravessa além dessas questões só publicitárias, né? A gente esquece que a gente lida com o ser humano e que o marketing, além disso tudo, você tem que trazer essas informações que é o marketing que te traz, que é seu sistema que te traz, para que você possa realmente ter essa conexão com a outra pessoa, né? Eu acho que a gente precisa resgatar muito isso, né, Bruno? E o que é bom, por exemplo, às vezes é um público, uma pessoa que chegou em Formiga nunca me viu. É um público frio que a gente fala no marketing, né? A minha equipe estando treinada, ela já tira as principais dúvidas. Porque eu já treinei a minha recepcionista para isso. Porque as principais dúvidas que eu tenho durante a consulta, eu listrei para ela. O Botox é feito em quantas sessões? Dura quanto tempo? Ou seja, aquelas perguntas muito básicas que ela já consegue, no digital, já tirar a informação. Então o paciente, quando ele chega na primeira consulta, ele já está quente. Porque ele já sabe da minha formação, ele já recebeu um vídeo meu explicando como a gente funciona. Entendeu? Um vídeo, assim que você marca uma simples avaliação, você já recebe um vídeo meu explicando muito, agradecendo a sua marcação, venha tranquilo, traga seu marido, traga seu filho. Por quê? Porque ela é ligada à família. Então, às vezes... É o propósito seu, né? Exato. Então, assim, às vezes ela não trabalha. Ela tem vontade de fazer um tratamento de harmonização, mas ela não trabalha. O progenitor da casa dela, o genitor, é o marido. Então, não adianta ela vir sozinha numa consulta. Por quê? Porque ela vai se apaixonar pelo meu tratamento, ela vai se apaixonar pela minha história, pela minha clínica, pela minha equipe, mas ela não vai ter condições financeiras de fechar na hora, fazer uma venda na hora. Por quê? Porque eu não trabalho, eu tenho que falar com meu marido. Quando ela chegar em casa e explicar o atendimento ímpar que ela viveu, ela não vai conseguir explicar. Ela vai chegar perto do marido nu. Foi um atendimento, eu saí de lá de cara por causa disso, ele me tratou isso, ele fez isso, ele me explicou numa tela de 65 polegadas o meu tratamento, tirou fotos, mostrou como vai ficar, colocou o limite. Eu gosto muito de a expectativa do paciente. Às vezes o paciente chega de 60 anos, eu quero ficar com cara de 15. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Milagres. Eu prefiro aqui colocar ainda não, o pé no chão, explicar pra ele, calma. Se você voltar a 45, tudo bem? Não. Então não é pra mim. Por quê? Porque você também tem que colocar a expectativa. A pessoa chega com a revista. Sim. Eu quero ficar a cara da Angélica, do Luciano Huck. Olha que eu já tentei melhorar meu rosto e eu tô feia até hoje. Então, assim, essa conexão, esse controle da expectativa, eu aprendi através do marketing. Entendeu? Sim. Porque não adianta eu tratar ela, iludir ela que ela vai ficar com a cara de 15 anos, sendo que ela não vai ficar. Sim. Então, eu costumo falar que antes da gente fechar um contrato de prestação de serviços, eu tenho que te mostrar o que eu te informo antes de você assinar e pagar, claro, é informação do seu tratamento. Sim. Gente, isso é muito real. Você sabe por quê? Eu tenho aqui, esse negócio aqui que me incomoda. E eu cheguei no Bruno e falei, Bruno, você é o profissional que faz, né, esse procedimento aqui, a outra profissional que me atende com botox e outras coisas, ela não faz esse procedimento, então eu queria ver com você para me fazer. Ele virou para mim e falou assim, eu vou te fazer uma pergunta.
você está em processo de emagrecimento? Aí eu falei, tô no processo de emagrecimento. Então, depois que você emagrecer, no mínimo a meta tal, aí você me procura. Se fosse um profissional que quisesse só pegar meu dinheiro, gente, ele ia virar e falar assim, ó, vem fazer a consulta que eu vou fazer pra você, depois faz de novo, não tem problema. Mas a gente vê o cuidado do Bruno nesses pequenos detalhes, essa sensibilização, sabe? né? Isso fidedigna o paciente. É uma sensibilização. Acho assim, num mundo onde que ninguém sente nada, né? Quando a gente demonstra o mínimo, aí a gente se sobressai nesse sentido. Porque é muita informação o dia a dia hoje, né? Sim. E aí acaba que a gente passa a agir como robôs. Sim, e a gente às vezes deixa de fazer o mínimo, que é dar um bom dia, que é se preocupar, se colocar no lugar do outro e não pensar só, né, nessa questão financeira também. E é legal, assim, o que eu admiro muito, Bruno, agora falando como Jéssica, não só pelo trabalho dele, sabe, Túlio? Ele foi um dos pré-leitores do meu casamento, quando a gente faz a preparação. Curso de noivos. Então, assim, sabe, no curso de noivos, você olha pro Bruno, ele tá sempre com esse sorriso. Você pode encontrar com ele na rua, eu acho que eu nunca vi o Bruno com a cara fechada na rua. E olha que eu tenho problemas. Sabe? Porque... E assim, a gente vê que é uma pessoa que a mudança de mentalidade faz isso com a gente, né, Bruno? E muitas das vezes o pessoal acha que é bobagem, né? O pessoal acha que é bobagem você estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, relações sobre ser públicas, né? Se lidar com oratória, saber falar. Que às vezes eu sei fazer um procedimento muito bem, mas eu não sei vender, não sei falar, eu sou tímido. Então você não tem esses protocolos. Então isso tudo é através de cursos, a gente não aprende de uma hora para outra, né? Então eu estava comentando, por exemplo, o que eu passo para você antes do procedimento, por exemplo, eu vou casar sábado, vou fazer um procedimento para você na sexta. Não faço. Por quê? Pode ficar um pouco vermelho, pode ficar um pouco roxo. Né? A gente tem milhões de conexões. Então a gente estuda na anatomia que a artéria está sempre passando aqui, tá aqui, tá aqui. E se você geneticamente tem uma alteração, em vez dela passar aqui, ela passa 1 milímetro atrás. Eu não vou saber, eu não estou vendo a sua artéria, né? Então ficou um pouquinho roxo um dia antes do seu casamento. Gente, sem noção, né? Então eu tenho até a agradecer muitos cerimonialistas daqui de Formiga que colocaram no seu... Assim que você procura, né? Eu tô noivo, vou casar ano que vem. Procura um cerimonialista na igreja, né? Ou, sim, e ele fala, se você quiser fazer botox, você faz 30 dias antes. Ele já avisa o noivo. Por quê? Porque eu já tive noivo ligando no consultório, tô casando amanhã, eu quero fazer botox hoje. Então, uma que pode ficar roxa e outra. O botox é um medicamento, ele demora 3 dias para começar a fazer o efeito. Né? E se o efeito fizer e você não gostar, eu tenho como reverter. Vou ter tempo antes do seu casamento para reverter um procedimento que eu fiz e você não gostou? Então, esse planejamento, hoje a população está mais informada graças ao marketing. Sim. Graças ao marketing. Então, esse paciente já chega na minha cadeira mais quente, ele já sabe. Sim. Se ele tem um casamento amanhã, ele não vai fazer procedimento estético comigo. Ele vai chegar no meu consultório, parabéns, seja feliz, Deus abençoe a sua família. Eu vou casar velha, vai. Você vai casar assim, com esse roguinho, com a ruguinha, você já acostumou. Por quê? Porque não adianta eu prometer um procedimento visando apenas o lucro e não dar o resultado esperado. Eu perco ela e perco mais 50 amigas. Porque eu brinco assim, se eu ganhei o Túlio como paciente, ótimo, ele vai indicar para uns 10. 10 amigos dele vão tratar comigo. Se eu perdi, se eu maltratei, se eu tive um mau atendimento ou um procedimento mal sucedido que eu não consiga resolver... Vai falar para a cidade inteira. Perdi 50. Em vez de ganhar 10 dele, eu perdi 50. Né? E isso é a minha visão a longo prazo. Eu preciso dos 10 amigos dele, mas eu não quero perder 50. Né? Então eu falo que assim, eu não sou perfeito, ainda mais a gente que na área de saúde, nem sempre 1 mais 1 é 2. Sim. Né? Então, há variáveis. Muito, porque eu dependo da cicatrização do paciente. Então, eu tenho muitos problemas do paciente. Eu sou diabético, tomo remédio. Beleza, vamos furar o dedinho aqui, porque eu sou profissional de saúde. Eu furei o dedinho dele e vi, não, sua glicose está alta. Procure seu médico. Sim. O Bruno trata diabetes. Imagina. Eu, como profissional de saúde, eu sei que sua glicose está alterada momentaneamente. Então, ou você vai marcar uma nova consulta, a gente vai refazer o seu exame de glicemia em jejum, aqui na hora, só para saber como está a sua saúde atual. Mas se tiver alterado, eu não sou médico, vai tratar com seu médico para depois fazer estética. Isso eu ganho o paciente porque eu dou segurança para ele, a gente trabalha com sangue, a gente trabalha com agulha e eu dou um resultado que ele espera. E a responsabilidade mesmo, né, Bruno? Então muita gente fala assim, não vou no Bruno porque ele pede muito exame. Então não vai. Porque eu preciso da sua saúde para o meu produto reagir bem no seu... Um bioestimulador de colágeno, né? Que a gente, com o passar do tempo, por exemplo, a gente vai perdendo a fabricação do colágeno. Ele só funciona se o seu organismo estiver bem. Se eu estiver gripado, se eu estiver com sinusite, eu estou com dor de garganta, ou seja, o seu organismo está com a imunidade baixa. Eu vou injetar um produto seu para estimular colágeno caro, porque eu pago ele caro na empresa, na fábrica. É caro para você, porque eu tenho o meu serviço.
E não vai funcionar. Por quê? Porque o seu organismo não vai produzir colágeno. Mesmo ele estimulando, ele estando lá presente. Por quê? Porque o seu organismo está com imunidade baixa. Ah, Bruno, eu tô com uma crise de sinusite. Remarca. Ah, não, mas por quê? Porque com a crise de sinusite o seu organismo está debilitado. Seu nariz está escorrendo, sua imunidade está baixa, sua cicatrização está pior. Para que eu vou colocar um produto lá, sendo que eu sei que seu organismo não vai reagir bem, entendeu? Então isso é visão a longo prazo. Sim, e a gente falando sobre procedimento aqui me despertou uma curiosidade. Hoje em dia, se a gente pudesse ressaltar algo que está em alta tendência, o que o povo está procurando hoje muito nesse segmento? O que está sendo o hype do momento? Quando eu comecei em 2015 nessa área, comecei a fazer os cursos em 2015, nessa área da harmonização, a gente preenchia-se muito. Então, eu já cheguei a pegar um paciente e colocar 15 ml nele, 15 ml de preenchimento. Ficou bonito? Ficou ótimo, excelente. Hoje eu não colocaria 15, depois de 9 anos que eu estou nessa área, eu não colocaria 15 ml no rosto de uma pessoa. Por quê? Eu hoje, com o passar do tempo, eu percebi que eu colocando preenchimento vai ficar bonito, mas você tá jovem, você tá com 40 anos, 50 anos. E com 65 eu tô colocando mais peso, porque tudo cai, gente. O rosto da gente cai, a barriga cai tudo. Tudo. A gravidade puxa tudo para baixo. O envelhecimento, o que a gente faz a gente brinca muito, é o gerenciamento de envelhecimento. A pessoa chega e fala assim, eu vou parar de envelhecer porque eu vou tratar com o Bruno. Minha filha, todo mundo vai envelhecer. E o que eu vou fazer é diminuir a velocidade de envelhecimento. Vai cair? Vai. Vou fazer o tratamento com o Bruno, nunca mais vai cair minha bochecha. Vai cair. Só que eu vou diminuir a velocidade de envelhecimento. Então, hoje em dia, eu faço mais liftings. O que é o lifting? É quando eu puxo o tecido para cima. Por quê? Porque ele caiu. A gente fala que as quedas faciais. Antigamente, caía, eu preenchia lá em cima. Então, eu tô com o rosto aqui, minha olheira tá muito funda, eu vou preencher muito aqui. Claro que eu faço preenchimento de olheiras quando é indicado. Mas antigamente eu fazia muito. Por quê? Porque a pessoa chegava falando, não, minha olheira tá muito funda. Preenchia. O que acontece? Eu tô colocando peso aqui. O que acontece com o passar do tempo? A gravidade. Cai. Então eu tô colocando um peso numa estrutura que vai cair futuramente. Aí ela chega depois de 2 anos, nossa, Bruna, aqui embaixo caiu tudo. Por quê? Porque eu coloquei muito em cima antes. Hoje não, hoje eu levanto o que caiu. Então a gente brinca lá nas aulas, né, de harmonização facial, que caiu, a gente levanta, para depois preencher. Sim. Antigamente não, o rosto caiu, preenchia. Ficou bonito na hora, ficou lindo, tira fotos, lindo. Mas passou um ano, caiu mais. Ô Bruno, eu tô vendo que tá caindo mais. Por quê? Porque eu tô colocando peso em cima e a gravidade puxa para baixo. Então hoje eu tento a harmonização facial, eu não. Os profissionais hoje tentam tratar a causa. Se tá caindo, vamos levantar para depois preencher. Né? Então essa pegada é uma tendência da harmonização brasileira. E, gente, o brasileiro lá fora é muito bem visto. O dentista brasileiro. Você vê no congresso, eu faço parte, como a Jéssica comentou, do grupo Elite de harmonização, de professores de harmonização daqui do Brasil, que tive o privilégio de vou apresentar em Nova York no Greater. Então, assim, é incrível. Por quê? Porque a gente, além de ser bom, a gente que eu falo Brasil, os dentistas brasileiros, meus professores, por exemplo, eles são excelentes em cirurgia, são cirurgiões natos. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente vem de uma odontologia cirúrgica onde a área bucal é muito pequena. Então, eu arrancava terceiro molar aqui embaixo, gente, por dentro da boca. Então, eu trabalhar por fora, eu já percebi que é muito mais fácil, muito mais simples. Se eu já fiz pelo caminho difícil, fazer pelo caminho um acesso mais fácil, mais rápido, é muito melhor. Né? Então, o cirurgião ele já é habilidoso manualmente, cirurgião dentista. Já é habilidoso. Agora, com a parte facial, é uma coisa, por exemplo, anestesia. A vida inteira eu trabalhei com anestesia. Então, hoje, anestesiar o nariz é uma coisa muito simples para mim. E eu posso anestesiar pela boca. Então, em vez de eu vir com a agulha, o paciente ver na agulha, eu anestesiar o nariz aqui e sentir, não, o que eu faço? Eu anestesio pela boca, porque eu sou dentista. E você já viu quando você anestesia, fica tudo anestesiado? Eu consigo trabalhar em todo o nariz pela anestesia bucal. Olha pra você ver. Então, eu consigo tirar a dor do paciente, que é uma agulha no seu nariz, porque anestesia é uma agulha. Eu tenho medo de agulha. Olha, eu preciso te anestesiar para mexer no seu nariz. Então, eu prefiro anestesiar pela boca, eu passo a pomadinha na boca e começo a anestesiar. O paciente, olha, Bruno, engraçado, o nariz está anestesiado. Então, eu consigo trabalhar com anestesia nasal no nariz sem precisar de enfiar a agulha nele. Entendi. E o paciente fica impressionado. Bruno, eu faço preenchimento de nariz há 2 anos, sempre vem anestesia no nariz. Eu falo assim, mas você fazia com dentista? Não, com outro profissional. Então, depois dessa liberação da odontologia, eu falo que o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, que é o conselho que regulariza a odontologia no Brasil todo, que eu tenho que seguir as ordens dele. Sim. Se ele falar, Bruno, você está habilitado a fazer isso, beleza, eu vou treinar e fazer. Bruno, a partir daqui você não pode fazer. Então, por exemplo, cirurgias
de nariz, de orelha, a otoplastia, que é o corte da orelha. Dentista não pode fazer, então não faço. O que a gente faz é uma otomodelação que o meu conselho permite, dentro da minha especialização. Então, a otomodelação é uma correção que a gente faz, por exemplo, da orelha de abano, mas não é cirúrgico. A partir do momento que eu tenho que operar a orelha, é a otoplastia. Isso é competência médica, entendeu? Então, você sabendo dentro dos limites da legalidade o que você pode e o que você não pode, você fica seguro. Sim. Uma coisa que eu também descobri demais, o pessoal que está me acompanhando, a minha blindagem jurídica. Gente, hoje eu aprendi a ter uma blindagem jurídica no meu consultório. Eu fico impressionado. O que é isso? Sim. É uma blindagem emocional. Porque se eu tiver, por exemplo, um paciente não gostou do tratamento e eu me abalar emocionalmente, eu paro de produzir na mesma velocidade que eu tinha. Sim. Então eu consigo ter um profissional, um paciente não ficou satisfeito em relação ao tratamento. A primeira coisa que eu quero saber, ele fala comigo. Bruno, não fiquei sabendo. Se eu conseguir reverter, beleza. Se tá no contrato que era uma coisa, poderia ficar um pouquinho roxo. Eu fiz o tratamento como ele ficou um pouquinho roxo. Ele não me avisou. Mas você leu. Você avisou o que poderia ficar roxo. Então, a cada 10 procedimentos, tomara que dos 10 nenhum fique roxo. Eu rezo, mas eu aviso. Se ficar um pouquinho roxo é comum, você não vai brigar comigo, entendeu? Então, essa blindagem emocional, eu passar para o paciente uma segurança antes do procedimento, foi muito bom para mim. Porque eu avisei. Jéssica quer fazer lipo de papada. Jéssica, você está em processo de emagrecimento? Tô. Então emagrece primeiro. Por quê? Porque se eu tirar a gordura daquela região e ela emagrecer mais após a cirurgia, dá flacidez. Ela vai falar, não, Bruno, eu fiz uma lipo de papada com o Bruno e a pele ficou flácida. Por quê? Porque ela emagreceu após o procedimento. Sim. Eu não posso, eu tenho que informar ela. Então só você tem que emagrecer primeiro. Não, agora eu tô no meu peso ideal. Ótimo, agora vamos fazer lipo de papada. Te incomoda a gordurinha aí? Incomoda. Isso te resguarda de muitas coisas, né? Por quê? Porque se eu fizer um procedimento nela, tirando a gordura que ela queria, e depois der uma flacidez na região, Bruno, se eu soubesse que ia dar flacidez, eu não tinha feito. Então te aviso antes, entendeu? Isso é conexão, entendeu? Então esse pilar de protocolo de venda, eu brinco muito no meu consultório, que ninguém gosta de dentista. Eu não gosto de dentista, eu tenho meu dentista, eu não gosto. Quem que gosta? De pedir pro dermatologista tirar um plástico? Você sabe que você vai levar agulhada, você sabe que você vai levar dor? Ninguém gosta. Mas eu tento fazer da minha clínica um ambiente melhor. Por exemplo, o Túlio vai tratar comigo. Ao chegar lá, ele vai preencher uma ficha, em vez de preencher aquela ficha de saúde, que ninguém gosta. Ninguém gosta. Você toma remédio, você tá grávida? Ninguém gosta. Por que eu vou saber da saúde do Túlio se ele não fechar comigo? Sim. Eu só vou saber da sua saúde, eu como profissional de saúde, propor um tratamento depois. Então, quando você chega no consultório, você não vai preencher essa ficha. Você vai preencher uma ficha assim. Túlio, qual é o seu estilo musical? A secretária vai te perguntar. Aí, eu tô no dentista, ele me perguntou um estilo musical. Beleza, eu gosto de sertanejo. Sou fã do Luan Santana. O que ela faz? Você preencheu lá, ela vai no sistema e coloca. Fã do Luan Santana. Quando você chega no meu escritório, ela vai te caminhar tudo direitinho lá pro consultório, eu já vi que você gosta do Luan Santana. Tá tocando Luan Santana no meu escritório. Ô, Túlio, soube que você gosta do Luan Santana? Velho, coloquei, gosto mais dessa música. Você já ouviu essa nova dele? Ele é diferenciado mesmo, né? O negócio é assim. Ele é um pouco diferenciado. Cara, você fala assim, nossa, eu não ouvi essa nova do Luan Santana, não. Mesmo eu não gostando do Luan Santana, às vezes eu sou um pouco falso. Por exemplo, alguém chega lá e gosta de funk. E mesmo eu não gostando, vai estar tocando a Anitta. Você viu a nova da Anitta? Não, demais, dançou lá em casa, era demais. Pronto. Eu conectei com o paciente, né? Então, é esse diferencial. Eu falo que é esse... Depois que eu peguei esse boom, a minha vida transformou. Gente, aprendam. Não, gente. A minha vida transformou. Eu tenho muito tempo para fazer as coisas que eu gosto. Falo que é muito profissional de marketing que não tem essa visão, né, Túlio? Exato. É uma visão realmente além, Bruno. É diferenciado mesmo, não tem jeito. E aí a gente sempre fala sobre isso, porque isso faz você diferenciar aquilo que a gente já, né, comentou aqui, que é da questão de produto, de preço e de valor. Então, o que acontece, gente? Com profissional de marketing, sendo dentista, sendo personal trainer, dono de academia, qualquer segmento, você tem que entender o que é a diferença de preço, o que é a diferença de valor. Quando você consegue agregar este valor ao seu serviço, ao seu produto, você chega a resultados que são extraordinários. Eu rolo de rir. E eu queria saber de você, Bruno, assim, o que isso para você faz com que tenha um diferencial competitivo,
o marketing pessoal, né? Porque mesmo se a sua clínica chamasse outro nome, a gente sabe que a sua visão, Bruno Sena, seria muito bem colocada. A gente já vê aqui que é um diferencial total. O que isso faz de diferença para você? Que o mercado hoje de harmonização é um mercado muito competitivo. Muito competitivo e em crescimento. Também, né? Muito novo. Novas profissões sendo habilitadas, né, para harmonização facial, não só dentistas, médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. Eu falo que tem mercado para todo mundo. Então, eu fiz várias mentorias, gente. Eu falo que é investimento. Hoje eu percebo que é investimento. Eu saí de um padrão de trabalho de 11 horas numa clínica com alta movimentação, com vários dentistas. Eu abri mão de tudo. Por quê? Porque não era meu sonho. Eu não quero, com 20 anos de profissão, trabalhando 11 horas por dia e muito. Trabalhava muito. E o faturamento era bom? Era. Nunca, a odontologia nunca me deu. Tudo que eu tenho hoje. Casa na praia, casa em Furnas, minha casa aqui, tudo é odontologia. Por quê? Porque eu vim de uma família carente. Isso me dá um suporte muito grande. Eu olhar para trás e falar, eu sonhei com isso. Se eu sonhei com isso, eu tenho que viver isso. E hoje eu vivo. Hoje eu vivo um sonho que eu sonhei há 20 anos atrás. E você acaba amando aquilo que você está fazendo, eu ter tempo para me fazer as coisas que eu gosto, eu ter tempo para me viajar. Hoje eu viajo muito mais com a minha família, com a minha mãe. Eu tenho mais tempo com a minha mãe. Ter mais tempo a dedicar. E era o que eu queria. Porque eu trabalhava 11 horas pensando assim, eu vou ganhar dinheiro para ter uma vida melhor no futuro. E aí, enquanto essa vida tá passando, né? Eu tô com 43 anos. Eu olhei para trás, eu tenho uma clínica nova agora, vai fazer 3 anos, 2 anos e meio. Então, há 2 anos e meio que eu tive o mindset. Eu falei assim, opa, não é isso que eu quero. Porque eu tava trabalhando e juntando dinheiro para ser feliz no futuro. Eu falei, não, eu vou ser feliz agora. Eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar muito mais, porque isso eu aprendi no mindset, através de várias mentorias. A mentoria, por exemplo, hoje eu trabalho de terno e gravata. Né? Eu chego no consultório, tiro o blazer, fico com gravata e o jaleco por baixo. Ou seja, o paciente bate o olho e fala, velho, mas um dentista com uma gravata para me atender? Aí eu falo assim, sim, eu sou um simples dentista. Eu continuo sendo da odontologia, mas o meu porte frente ao paciente é diferente. A minha conexão, uma coisa que eu aprendi, é até uma dica para todo mundo. Por exemplo, os pacientes mais velhos. Então, uma senhora viúva de 65 anos. E aí ela tá com dinheiro, claro, ela tá viúva, o cara despenou o coitado do velho. Só que ela quer investir na sua autoestima, ela quer melhorar aquela região. Só que o que ela tem? Uma senhora de 65 anos, ela tem divisão de uma gravata. É aquela gravata larga, que antigamente se usava. É o nó simples. Então é o nó simples e a gravata lá embaixo mais larga. Adianta eu tentar me conectar com ela com uma gravata moderna, fininha, com um nó duplo? O nó do William Bonner que a gente brinca, né? Então, assim, ela ia bater o olho na gravata e ela ia se sentir desconfortável. Falei assim, nossa, esse moleque vai me atender. Esse moleque vai me atender, porque ele tem 43 anos, tem botox na cara, tá esticado, claro. E tá com uma gravata que ela não vai perceber, mas ela bate o olho na imagem e percebe que não vai conectar. Não, esse menino é muito novo pra mim. Então, um protocolo de 10 mil, de 15 mil reais, ela não vai fechar comigo. O que eu faço? Eu soube da idade, a secretária já colocou no sistema, que é uma senhora de 65 anos que tá viúva, que perdeu o marido recente. O que eu faço para me conectar com ela? Eu vou lá, dentro do meu escritório, eu tenho uma gravata de um perfil mais antigo. É uma gravata mais larga embaixo e aqui em cima aquele nó maior também. E a comunicação não verbal, ela comunica demais, né? Ela bate o olho e fala assim, olha, ele tem a cara bem novo. Mas ele é respeitável. Eu gostei, me lembra meu marido, aquela gravata. Eu dei uma gravata dessa, meu marido, ele morreu. Pronto, conectei, ganhei. Eu posso passar qualquer valor do tratamento. É claro, com uma forma de pagamento facilitada, né? Porque ninguém hoje tem um valor, nem eu. Eu fui no meu dentista, eu assustei com o valor, eu olhei pra ele e falei assim, não, você divide? Eu brinco no cartão. Divido, tudo, forma de pagamento facilitado, a gente consegue fazer realizações. Eu falo que a realização do sonho não é só do paciente, é minha. Hoje eu trabalho sorrindo, com a Jéssica brincou, sorrindo por quê? Porque era um sonho meu. Sabe, Bruno, hoje eu vivo um sonho com 43 anos. E se eu tivesse antes do mindset, sem mentoria de imagem, sem mentoria de oratória, eu estaria no mesmo jeito. Eu estaria trabalhando hoje 11 horas por dia. E a gente vê que você ama tanto o que você faz, que além da sua carreira de sucesso, do seu consultório, você está envolvido em projetos sociais, né? A gente estava falando sobre automodelação, você tem o projeto Orelhinha Feliz, né? E o que é esse projeto? Conta pra gente um pouquinho. Gente, o projeto Orelhinha Feliz é um projeto que eu trabalho que me dá mais satisfação no consultório. Não me dá satisfação financeira, mas é o que mais transforma. Por quê? A automodelação transforma as vidas. Principalmente, quem tem criança hoje na escola, eu já tive mães que chegam no consultório chorando porque o filho não quer ir na escola. Ah, meu filho é chamado de orelhudo, de dumbo e tal, ele não quer ir na escola. E a mãe tem que sair para trabalhar. Então, a mãe fica desesperada. Falou, Bruno, não tem condição de fazer uma motoplastia, de cortar a orelha, porque aí envolve médico, anestesia geral, hospital, enfim. Mas eu queria uma solução para ele voltar a estudar.
Porque o menino de 10 anos não pode ficar fora da escola. Porque está sofrendo bullying, né? Na escola, que a gente que sofre muito. Então, o projeto Orelhinha Feliz, a gente faz esse tratamento da orelhinha com a automodelação permanente, que é um procedimento fixo com os fios, e de forma gratuita. Só que para isso eu estou começando a filtrar, porque se os pais têm condição, é injusto eu colocar num projeto gratuito. Sim, com certeza. Porque eu não dou conta de abraçar a cidade toda, né? Então tem pacientes na região todinha que vêm para tratar comigo. Mas é um projeto que me valoriza muito, porque quando eu vejo que os pais realmente não têm condição, e normalmente, olha para você como é que acontece, como é que Jesus sabe tudo na vida da gente. Normalmente, o pai e a mãe que não têm condição, eles não procuram um projeto, porque eles têm vergonha, porque não tem condição financeira de pagar. Quem indica a criança é uma tia, que entra em contato. Então, assim, olha, eu soube que o Bruno tem um projeto Orelhinha Feliz, que corrige a parte de orelha de abano de forma gratuita e tal, mas é meu sobrinho, porque os pais dele não têm condição de pagar. Ou seja, o pai fica tão sem graça de não ter condição de pagar que não leva para fazer a avaliação. A tia, a madrinha me liga, aí eu vou avaliar, chamo os pais e converso, vejo que realmente não tem condição e a gente faz o tratamento. A satisfação, a transformação dele voltar para a escola, é claro que para ele é muito bom, mas para mim muito melhor. Muito melhor. Social. É o valor, né? É o meu papel social. É a questão do valor, né? É o meu papel social. É devolver para a sociedade quem pagou meu estudo, porque eu formei numa universidade federal. Então, na Universidade Federal, quem pagou meus estudos foi a própria população. Então, além do meu serviço que eu trabalhei concursado na época na Prefeitura de Formiga, hoje eu continuo com meus projetos sociais, porque isso tem um valor muito grande para mim. Significativo, né? Para mim. É uma transformação de vida. Encontro com ele na rua, uma criança que eu fiz uma automodelação há 4 anos atrás, encontra até hoje, ele sabe meu nome, me agradece, me abraça, olha meu É uma coisa que vai ficar marcada assim pro resto da vida, né, Bruno? E mesmo que os pais tivessem condição financeira de pagar, não teria tanta marcação para mim. Sim. Então eu falo que o projeto Orelhinhas Felizes de atender essas crianças de forma gratuita é um presente para mim, pro meu social, pro meu cristão que eu sou, né? Sim. Minha obrigação que eu devolver para a sociedade aquilo que eles me deram, que é o maior sonho, que foi a odontologia, porque eu formei numa universidade federal. Isso. Legal demais. Bruno, você tem falado muito do mindset, que você fez muitas mentorias. Sim. Eu acho que é interessante para o público que quer entender um pouquinho mais sobre isso. Eu falo porque, assim, o Túlio, a gente acaba que a gente está muito envolvido nesse mundo, né, nesse Túlio? Contexto, né? A gente já tem essa vontade, essa questão do, nossa, eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, a gente precisa entender sobre marketing, a gente precisa entender sobre o quanto é importante a evolução da mente. A gente sabe que a prosperidade, muitas das vezes a pessoa acha que é só sobre dinheiro. E prosperidade não é sobre dinheiro, gente. É sobre você ter tempo com a sua família, é sobre você ser feliz, é sobre você realmente tá tranquilo na sua vida, na sua mente, independente dos problemas, porque problema todo mundo tem. Então eu queria que você indicasse para nós, assim, 3 mentores que fizeram muita diferença na sua vida. O primeiro deles que começou a colocar na minha cabeça essa sementinha do mindset foi o Kleber, daqui de Formiga. Hoje ele estava em Brasília quando ele tratou comigo, quando eu tratei com ele, e hoje ele encontrou um mentor, mas está em São Paulo, em Alphaville. Kleber Eliazar. Ele é daqui de Formiga, foi professor na faculdade de Educação Física, professor e coordenador do curso. Sim. Ele foi um dos primeiros, ele me deu o meu tupi. Quando eu falei com ele, a primeira coisa que eu sentei com ele foi: Bruno, o que você quer mudar? Eu falei assim: eu não quero trabalhar mais 11 horas por dia. Porque financeiramente é bom, mas eu trabalho muito, mas eu não vejo minha família. Não vejo minha mãe, minha esposa só à noite, quando encontra, porque 11 horas por dia é muita coisa. E eu chego em casa morto. Chego em casa morto, não tenho vontade para fazer, não tenho vontade para viver. Ele virou para mim e falou assim: Bruno, então o primeiro mindset você vai começar a fazer isso aqui. Eu sou muito de metas, sou muito organizado. Então a meta, quando você me dá, eu tenho que cumprir. E ele começou a colocar metas na minha vida de mudança de vida. Bruno, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai correr, fazer isso, vai fazer isso. E aí foi o primeiro mentor que me despertou essa. Eu tenho muita gratidão a ele até hoje. Ele me indicou uma mentora, Marcela Brito, de Brasília, e ela me fez a parte da imagem. Ela fez uma pesquisa, ela usou um artigo científico, uma pesquisa científica na cidade de Formiga, para ver como era a minha imagem. Como o pessoal me via, como a minha família me via. Ela fez vários setores. Essas pesquisas são super importantes, excelente, né? Como minha família a gente faz me esse via, trabalho lá no Foguete. Como minha família me via, como meus amigos do futebol, do vôlei me via, como meus amigos do clube, meus amigos de infância, como eles me viam. Então eu comecei a ver, depois que ela coletou esses dados de forma anônima, que, por exemplo, se ligar para um amigo meu de infância, falar: o que é o Bruninho narigudo? Até hoje eu sou narigudo. Né? Até hoje. não adianta. Então, muita gente, o Daniel do Dió, tudo não conhece como Bruninho Narigudo. Então, muita gente recebeu essa pesquisa de forma anônima, e como você não assina, você fala a verdade.
Sim. Então ele mandou essa pesquisa para alguns pacientes. O que é o Bruno Senna para você? Dentista e o Bruno normal. Então eles começaram a colocar de forma espontânea como eu me via a minha imagem. A partir desse momento, dessa mentoria, eu transformei. Eu não trabalho mais de branco. Porque antigamente dentista só trabalhava de branco. Sim. Então você batia o olho na roupa branca, você já associava a agulha, a dor de dente, é chato. Mas eu não quero isso pro meu consultório, eu quero uma experiência boa, confortável. Sim. Então hoje eu trabalho com jalecos de cores diferentes, eu trabalho de terno e gravata, eu ando na rua de blazer. O único lugar que eu não vou muito bem vestido é mecânica de carro, porque senão eles pensam que a gente é rico e o preço vai lá em cima, né? Meu carro estragou, eu coloco a roupa mais velha, então assim, pelo amor de Deus, arrume meu carro. Mas assim, essa postura minha e essa imagem minha com a Marcela foi muito bom, tanto é que ela me levou para São Paulo, dentro do curso dela, né, que ela tem um curso presencial em São Paulo uma vez por mês, onde eu sou palestrante. Através dessa mentoria, tanto do Kleber quanto da Marcela, e essa mudança minha de vida, eu despertei o olhar do pessoal da Band, em BH. Falei, gente, mas tem um dentista na Formiga que não parece ser dentista. Né? Então foi um dos primeiros aí, um ano passado para a Band. Hoje não, hoje, graças a Deus, muita gente está indo, mas entre a seleção que estava fazendo lá, eu era o único dentista. Tinha médicos, tinha farmacêuticos, donos de indústrias farmacêuticas para falar do produto deles. Quando eu falava que é dentista, todo mundo... Você é um dentista? Sério? Você tá aqui, você vai falar? E aí, a postura, a posição, né? Então, isso muda muito. Numa reunião, então, tô numa reunião, eu tô sempre do lado direito do orador. Então, quem tá falando, se eu tô do lado direito dele, mostra que eu tô do lado dele. É a comunicação não verbal. Sim. Eu tô apoiando o que ele fala. Isso daí é importantíssimo, Demais. né, gente? Então, isso é estratégia. Estratégica. Então, e tudo é estratégico, tudo é estudo. E eu devo isso ao marketing, aos mentores. Se a gente vê que isso é o que a gente chama de intencionalidade, né, Túlio? É ser intencional em tudo que a gente faz. Então, se eu vou sair, às vezes a gente não pensa. Passei por agora, pouco tempo, com a doutora Simone Torres. Sim, a gente passou pela questão da imagem. Gente, isso muda muito, Demais. muda muito. E muda de dentro. Forma da gente se portar e é de dentro para também. fora. De dentro pra fora, você falou tudo. Então, assim, muito isso pra legal. mim, a Marcela também foi muito bom. Abriu portas. O pessoal começou a me ver não como um simples dentista. Então, assim, na Band eu fiquei 6 meses gravando o programa e todo mundo falava assim, gente, eu não acredito que ele é um simples dentista. Entendeu? Eu preferi afastar um pouco agora da Band por priorizar a minha família. Parar de viajar, eu dei muita aula de pós-graduação em Três Corações, Instituto Tatiana Grossi, que está me assistindo, tenho uma gratidão enorme por ter aberto as portas do instituto dela para me levar a minha prática aos alunos dela, né, que se tornaram alunos meus. Mas eu parei de viajar, porque era Três Corações, é muito longe. Então, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, 6 horas. Aí eu olho e falo assim, eu prefiro ficar 6 horas com meu cachorro, meu menino e minha família. Então, segundo mentor. Terceiro, pra gente fechar. Ricardo Novak. Ele não é um mentor atualmente. Ele é dono de uma empresa que envolve muitos dentistas justamente para fazer isso aí, o Ricardo Novak. Eu fiz na época que eu estava com a clínica antiga, com o antigo consórcios, e até hoje ainda sigo ele, que me deu esse mindset. Esse protocolo de vendas dele é perfeito. E aqui, Bruno? Os caminhos para chegar na venda. Falando em mindset, a gente tem um quadro aqui no Foguete Digital que chama Foguete ou Balão. E nesse quadro é sobre mudança de mentalidade, sobre crenças, sobre aquilo que você acredita, sobre... a sua vivência, né? Então a gente separou aqui 3 perguntinhas para você, a gente vai falar essas afirmações e você vai falar pra gente se é foguete ou se é balão e por que você acredita. O foguete, no caso, é algo que decola uma ideia promissora, uma ideia que é válida, e o balão porque ele murcha, né? Então é uma ideia que você não compactua, Sim, tá? beleza. Então, isso, vamos lá, quadro agora, foguete ou balão. Bruno, investir em treinamento para a equipe é foguete ou é balão? Nossa, é foguete demais. Foguete demais. Hoje eu consigo viajar tranquilo com a minha família uma semana e meu consultório tá lucrativo, tá pagando as contas, tá girando do mesmo jeito, sem ter o atendimento. Porque muita gente fala assim, Bruno, você vai abrir segunda cadeira, colocar um dentista para trabalhar com você? Não, não quero. Porque se eu colocar lá, eu não vou ter a minha cara, a empresa. A empresa minha é a minha cara. Né? Então, mesmo eu viajando, eu falo que o treinamento de secretários, treinamento de recepcionista, treinamento eu tenho 2 CRC, que é a Central de Relacionamento com o Cliente. São 2 pessoas online que ficam em contato com meus pacientes. Você gostou do atendimento? Me dá uma sugestão que a gente pode melhorar no pós-venda, né? A gente fala que é o follow-up. Sim. Então, eu fiz uma venda para você hoje, às vezes você não fechou hoje. Tudo bem, daqui a 3 dias alguém vai entrar em contato com você. Então, Túlio, o que a gente pode melhorar? A forma de pagamento ou o horário. Bruno, eu trabalho até 6 horas da tarde. Eu hoje não trabalho à noite mais.
Graças a Deus eu consegui tirar isso da minha vida. Eu já cheguei a trabalhar até 9 horas da noite. Então, assim, eu acho que a luz natural, a gente que trabalha com estética, a luz do dia faz bem tanto pra gente, o emocional. Então, eu vou atender o turno 9 horas da noite e atender a Jéssica às 7. É completamente diferente meu emocional. A minha blindagem emocional. A minha habilidade cirúrgica daqui é diferente. E isso se encaixa até na nossa segunda pergunta, que seria ter uma gestão do tempo. Foguete ou balão? Principalmente para você que está falando sobre passar mais tempo com a família. Tempo não tem valor para pagar o nosso tempo. Isso hoje eu percebo. Depois de muito tempo, eu percebo que o meu tempo vale muito mais. Porque eu estou criando memórias afetivas com a minha família. Entendeu? Eu trabalho hoje para ter uma qualidade de vida com a minha família. Minha e da minha família. E antigamente não. Eu trabalhava, tinha aquela coisa, eu vou trabalhar, juntar dinheiro, para um dia ser feliz. Eu falei, não, gente. O que eu já vivo hoje, se eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu sonhei com essa casa. Então eu já estou vivendo. Se eu já tenho um teto seguro, se eu tenho minha família saudável, se eu tenho minha mãe presente, eu tenho que agradecer agora. Não vou esperar ela morrer para depois falar, ai, por que eu não fiz isso com a minha mãe? Trabalhei tanto. Tem aquela música do Titã, né? Eu queria ter trabalhado menos. Sim. Né? Então eu levei isso para mim. Com certeza é foguete. Hoje, tempo de qualidade de vida, para mim, é essencial. E vamos lá. Ter uma crença religiosa para poder te ajudar a superar obstáculos é foguete ou é balão? Nossa senhora, bota foguete nisso. Uns 3, foguetinho. Eu falo que nada acontece na vida da gente sem Deus. Nada. Então eu sou católico desde nascença. Eu falo que eu sou católico fervoroso, praticante. E por que eu pratico? Tanto na parte da catequese, que eu já tive o prazer, hoje eu não estou na catequese, mas já tive o prazer de ser catequista. E quando me chamaram, na minha época a catequese era ser catequista. Partes da missa, isso, cachorro, você vai estudar. Hoje não. Hoje a catequese, quando eles me convidaram, eu assustei. Falei, gente, eu não sei partes da Bíblia decorado. O menino de 8 anos, professor, qual que é o versículo que fala isso? Eu não sei. Mas hoje não. Hoje a catequese é voltada para a esperança. Sim. Entendeu? É voltada para, por exemplo, para a questão ambiental. Então, eu aprendi muito com os meninos da catequese que devem estar me assistindo. E eu falo que hoje não adianta você falar numa salinha de catequese, você tem que dar exemplo. Então, se hoje eu visto uma camisa de um grupo da igreja, por exemplo, a ECC, né, o Encontro de Casais com Cristo, eu gosto de postar. Por quê? Porque eu gosto de postar porque eu estou dando exemplo para o meu filho. Eu falar com o meu filho que trabalhar para Cristo, servir a Cristo é bom, ele pode escutar e não negar. Mas ele fala, nossa, meu pai falou e o meu pai segue Sempre Cristo. fez, né? Ele faz, isso muda, né? Com certeza. Então, assim, a fé arrasta. Eu falo que o exemplo arrasta, né? Então bota foguete nisso, né? Bota foguete na fé. Investir em tráfego pago hoje nas redes sociais, principalmente no seu nicho de harmonização facial, foguete ou balão? Haja foguete. Se eu não tivesse um tráfego pago hoje, uma agência atrás disso, já passei por várias agências. Eu comecei em 2017, então naquela época era muito difícil, né? Eu não sou ainda um adepto às dancinhas do TikTok ainda, mas eu estou estabilizado, graças a Deus já passei por várias agências e eu gosto muito porque as agências que eu trabalho atualmente é especializada em atender um público de harmonização facial. Já trabalhei com agências que trabalhavam com loja, por exemplo. O público é diferente. Sim. A pegada é diferente. Sim. Então, hoje eu consigo contratar essas agências que são especializadas em harmonização facial, ou seja, já conhecem do meu produto, já conhecem meu procedimento. Sim. E todos eles assustam, porque falam, nossa, mas você é um simples dentista? E pensa que eu sou rico. Eu não sou. Eu apenas eu troquei o dinheiro pela qualidade de vida. Eu prefiro hoje ter qualidade de vida do que dinheiro. E para isso, eu abri mão de algumas viagens, da aula longe. Hoje, graças a Deus, eu posso recusar uma aula, por exemplo, em Montes Claros. Financeiramente é bom ir lá em Montes Claros e dar uma aula? É excelente. Mas Montes Claros é muito longe. É longe. Então, um dia para ir, um dia para voltar, um dia para dar aula. 3 dias. Aí eu perco 3 dias de consultório, 3 dias longe da minha família. Para mim não compensa. Mas já compensou muito. Por quê? Porque é o aprendizado. Eu fui para lá para dar uma aula e aprender com os alunos. A trajetória, né, é diferente quando você vai viver seu propósito. E a maioria das minhas aulas hoje que os institutos procuram é essa parte do marketing. E eu não fiz faculdade de marketing, fiz curso. A especialização de harmonização facial de Montes Claros. Sim. Você vai dar aula de técnica cirúrgica? Não. Quero falar de transformação de vida. Por quê? Porque você conseguir vender muito melhor que você conseguir aprender. Claro que você tem que aprender a técnica. Com certeza. Mas saber vender muito melhor. Hoje as minhas palestras são bem... E é um diferencial seu, né, Bruno? Tipo, a gente vê aqui que realmente ele vive isso no dia a dia para poder conseguir ensinar. Eu falo que ser mentor é você passar essa experiência do que você vive. Então, não só no sentido
propriamente da palavra, adianta eu ser uma profissional de marketing igual, um exemplo prático. Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha 6 anos que eu trabalhava com marketing. Então, quando eu cheguei dentro da sala da faculdade, que eu escutava só teoria, aquilo ali para mim, que já estava na prática, que já estava no dia a dia fazendo, não que deixe de que você não tenha que estudar, de ser relevante. Lógico que muito do que a faculdade me trouxe é a técnica. Eu brinco que hoje não adianta você também ser um ótimo vendedor, você saber falar. Esse produto é ruim. E você chegar lá, você não ter técnica, Com né? certeza. Você não saber o que você tá falando. Você fala bem, você pega ali um script. Hoje em dia a gente tem, né? Esses gurus que vai ali no chat GPT, pede o chat pra fazer as coisas, vai lá e fala. Se você não teve vivência, você não teve experiência. Então a gente vê que o Bruno, ele tem essa experiência pra estar passando também, né? Hoje você tem algum tipo de curso, Bruno, assim, que você faz online ou algo nesse sentido? Pra começar a pensar, né? Não. Podemos Porque é justamente isso. Aí, eu vim de uma época que eu trabalhava muito. Hoje eu quero trabalhar menos e viver mais. Certo. Eu já tinha 3 empregos, pessoal. professor, como colunista da Band e tudo. Eu tô reduzindo, eu quero voltar para a clínica para trabalhar menos. Por quê? Porque eu já vim de uma pessoa que trabalhava muito. E eu não quero voltar. Isso eu falei isso com minha esposa ontem. Minha esposa era bancária, trabalhava muito, ganhava muito, mas não tinha tempo para a família. A partir do momento que ela largou o banco, ela abriu mão de determinadas coisas de dinheiro para valorizar o nosso filho. Então ela tem muito mais contato com o nosso filho, assim como eu tenho, na criação do nosso filho, na criação, no cuidado que eu tenho com a minha mãe. Eu tenho uma mãe idosa em relação a isso, que isso vai valer muito mais do que o dinheiro que ela Com certeza. Nossa, vamos fazer a última juntos. Então, fazer harmonização facial. É foguete ou balão? Com certeza é foguete. Ninguém quer envelhecer, mas vai envelhecer. Eu brinco com todo mundo. A harmonização, ela veio para frear o seu envelhecimento. Você gerenciar o seu procedimento, o seu envelhecimento. Você envelhecer de forma qualidade. E o que é que todo mundo quer? Quem aqui não quer ser um velhinho com autoestima, de passar um batom, de olhar no espelho, né? Principalmente no mundo de hoje, que a depressão é muito forte. A doença mental, a saúde mental é muito necessitada hoje. Eu vejo isso pelos atendimentos. Então, eu sempre indico algum profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Porque tem que mudar de dentro. A harmonização facial, ela vai te trazer uma autoestima de olhar no espelho e se sentir bem, mas também com outros profissionais. Então, eu trabalhar com uma equipe hoje multiprofissional é muito bom. Então, eu tenho um psicólogo da minha indicação, eu tenho um psiquiatra da minha indicação, eu tenho um mentor da minha indicação. Porque muita gente fala assim, Bruno, por que você não se torna mentor? Porque eu teria que trabalhar mais. Não. Bruno, e para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar hoje? Hoje eu tenho uma landing page muito bem estruturada pelo meu marketing. Quero agradecer aqui o pessoal hoje que está comigo. A landing page, drdrbrunosena.com e meu Instagram, @drbrunosena. Tá aí. Para quem quer fazer algum procedimento, né, passar por algum protocolo junto com o Dr. Bruno Sena, onde o pessoal entra em contato? Na landing page, através do Instagram. Pela bio, ou pelo telefone diretamente. É o código 37 daqui de Formiga, telefone fixo 33224840, ou pelo WhatsApp 988296694. Que legal. É isso aí. Gente, doutor Bruno Sena, que além de ser entrevistado aqui hoje do Foguete Cast, está participando, é um dos nossos patrocinadores oficiais aqui do Foguete Cast. Quero agradecer muito essa oportunidade, viu, doutor? Claro. Por estar te recebendo aqui hoje para nós. Eu falo que é realmente uma honra. Amém. É realmente, assim, uma história muito inspiradora, né, o Túlio? Sim. O Bruno, assim, que veio, a gente vê que veio de uma família, né, simples, que está aqui hoje, que a gente vê essa vontade de fazer, sabe? E isso para mim é o que mais me encanta no trabalho do Bruno, assim, essa questão dele estar sempre assim, observando tudo, uma pessoa muito observadora, muito profissional. Então, assim, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E para quem ficou curioso, assim, para conhecer, semana que vem a gente vai agendar um horário, né, Jéssica? A gente vai estar indo lá no consultório para apresentar através das nossas redes sociais, como ele é nosso patrocinador. Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho da ambiência dele e já fica ligadinho lá nas nossas redes sociais. Com certeza, tem que ser. Lá no nosso perfil. Aprende com erro, né? A gente aprende muito com erro. Então, já vim de várias equipes, várias agências de marketing e vários Brunos. Eu falo que eu já tive. Eu aprendi muito a converter
Hoje eu sou um agente de conversão, então eu tenho que criar a conexão para depois eu fazer o meu valor e não falar em preço, né? Então, se vocês quiserem ver, né? A gente segue lá no @foguete.cast. Isso mesmo. E pra gente finalizar, a gente sempre pede, né, pro nosso entrevistado deixar uma mensagenzinha aí pros nossos espectadores hoje. O que você falaria pra eles? Eu acho que eu falaria da fé. Eu acho que tudo... sem fé eu não conseguiria nada. E um conselho que eu dou, tenta lembrar de um sonho seu antigo, e se você estiver vivendo ele hoje, agradeça. Eu aprendi a fazer a gratidão. Eu falo que gratidão é uma graça, né? Nem todo mundo. Então você olha pra frente, eu quero isso. Começa a olhar pra trás. Onde você veio, as dificuldades que você passou, né? Eu sonhei em ter uma casa. Se você tem, agradeça. Mas minha casa é simples. Daí, é sua. Você já sonhou com isso, né? Então eu falo que eu sonhei em viver um tempo maior com meu filho, ter um filho e cuidar, né? Não colocar uma funcionária em casa para cuidar dele. Ele vai para escola, ele vai para babá, ele vai para futebol. Eu não vejo ele crescer, né? Então se eu sonhei com isso e hoje eu estou vivendo, gratidão. Aí. Bruno, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Foguete Cast. Se você tá em casa, gostou dessa história aqui do Bruno e quer participar do Foguete Cast, basta você entrar nas nossas redes sociais, lá tem todos os contatos para que você possa estar aqui junto com a gente também, contando a sua história, falando sobre o seu negócio, sobre como é empreender. Se você não é um empreendedor, mas tem uma história forte, é um mentor, é um palestrante, pode estar aqui também junto com a gente no Foguete Cast. Entre em contato com a gente lá que eu vou estar recebendo vocês, passando todas as informações que vocês precisam, né? Então é isso aí. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Um abraço.